Oi, pessoal. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Se vocês estão nos vendo de outra localidade ou está vendo a gravação deste webinar. Mais um webinar do Fórum do ICFJ, International Center for Journalists, ou, em português, o Centro Internacional para Jornalistas, e da EJNet, o braço de conteúdo do ICFJ. Hoje nós vamos falar de um assunto que vira e mexe abordado por aqui por nós no Fórum. Segurança para jornalistas. Segurança e mitigação de risco, né? O objetivo é discutir quais são os riscos de quem reporta, seja ao apurar ou depois de publicar uma matéria, como identificar situações de perigo antes, né, especialmente antes de ir apurar, e a quem recorrer caso seja ameaçado ou agredido de fato. O evento de hoje vem na esteira de alguns acontecimentos com jornalistas brasileiros, como os ataques coordenados na internet contra a Gabriela Guiló, fotógrafa, Juliana Dalpiva, repórter, Paulo Motorim, Guilherme Amado, João Sacon e outros profissionais. Também vai lembrar que 1 ou 2 semanas atrás, se eu não me engano, o Thiago Erdi teve suas informações pessoais vazadas na internet, dele e de sua família, que acho e considero também relevante a gente conversar aqui um pouquinho sobre como mitigar este outro problema. Para tanto, convidamos para essa conversa dois representantes da Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores, coordenada pelo Instituto Vladimir Herzog, aqui de São Paulo, Brasil. São eles Diego Pegorário, sociólogo e coordenador de articulação na área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog, e Francisco Costa, jornalista que produz reportagens investigativas e socioambientais e também faz a articulação na região norte para a Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores. Antes de passar a palavra para os convidados, queria agradecer a você que está nos acompanhando, lembrando novamente que o chat está aberto. Mande sua mensagem, pergunta, dúvida, comentário. Também esta sessão está sendo gravada e depois será disponibilizada no YouTube. Então, já passar aqui em ordem alfabética, passar a bola para o Diego e para o Francisco, começando pelo Diego, agradecendo demais a presença deles. E para a gente iniciar esse papo, eu queria que vocês dois, por favor, dissessem por que eu os convidei e o que vocês podem trazer de relevante aqui nessa nossa conversa, o que vocês estão fazendo de jornalismo no trabalho de vocês. Muito obrigado, Diego. Bom dia, Daniel, bom dia, Francisco, bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando esse webinar. Bom dia ou boa noite, enfim, né? Esse webinar vai ficar gravado também e disponível para que as pessoas possam assistir em outros horários. Eu sou o Diego Pegorário, né? Como disse o Daniel, atualmente eu coordeno a articulação na área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog, né, uma organização que ano passado completou 15 anos de existência, um instituto que foi fundado, né, pelos amigos e familiares do jornalista Vladimir Herzog, né, um jornalista assassinado, né, pelo Estado em 1975, né, durante a ditadura civil-militar. E a gente, né, o Instituto Vladimir Herzog hoje coordena, né, essa iniciativa que é a Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores. É uma iniciativa que hoje congrega aproximadamente 150 integrantes, né, divididos, estão espalhados pelas 27 unidades federativas do país. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ela na sequência, né, mas só dando um panorama, é uma iniciativa que ela está calcada num tripé, né, que é a articulação, formação e denúncia. Então, esse é um pouco do tripé que depois eu vou explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, mas só fazendo uma primeira apresentação dessa iniciativa. Obrigado, Diego. Francisco, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação estar aqui. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Agradecer o convite em nome do Diego, do Instituto Vladimir Herzog, da Rede Nacional de Proteção a Jornalistas. Gratidão pela oportunidade dada em nome do Daniel Dib, do Centro Internacional para Jornalistas e da Rede de Jornalistas Internacionais. Sou Francisco Costa, sou jornalista desde 1996, posicionado na região norte do Brasil, na Amazônia, com alguns trabalhos publicados para agências nacionais e internacionais, jornais do Brasil e de fora do país. Uma experiência, trago ali uma experiência do rádio, da televisão, um pouco do jornal impresso, né? E sempre focado nessa cobertura investigativa, socioambiental, dos direitos humanos, da proteção dos povos da floresta, né? É, e aí a gente tem também um histórico que não é muito bom, mas eu acho que serviu muito de muita experiência, de maturidade. A gente chegou a ser alvo de algumas ações judiciais, de algumas ameaças, de algumas perseguições, de algumas intimidações, por conta do nosso trabalho investigativo, por conta de algumas reportagens. E aí é basicamente a mesma estratégia que é usada, né, que é o assédio judicial, a calúnia, a difamação. Então, a gente está aqui para compartilhar um pouco dessa vivência, um pouco dessa maturidade, um pouco dessa experiência, e que possa servir para mais profissionais ficarem atentos, né, saber como se proteger, né? A gente espera deixar aqui uma contribuição para quem estiver acompanhando a gente. Obrigado, Francisco. A gente vai entrar mais nesses assuntos e obrigado especialmente por compartilhar, né, daqui a pouquinho com nós um pouco mais sobre esse assunto que às vezes não é fácil da gente falar sobre, né, ainda mais quando passando por situações que podem ter causado algum tipo de trauma, algum tipo de dor em nós mesmos. Então, pessoal, eu queria começar por um panorama. Queria falar com vocês, perguntar para vocês o que que vocês elencariam, quais são os principais riscos, talvez, ou situações de risco para jornalistas em seu trabalho. De repente tem alguma editoria que pode estar mais, digamos, mais em campo aberto para receber esse tipo de ataque, como a parte virtual, até pensando aqui um pouco na questão da IA, aparece também na avaliação de vocês. Então, até aqui no inicial é fazer esse panorama dos riscos, situações de riscos que jornalistas podem enfrentar neste ano e nos por vir. Por favor, quem gostaria de começar? Posso, posso começar? Então, assim, já falando, né, eu costumo dizer que o jornalismo é uma profissão apaixonante, pouco valorizada, mas, porém, de extrema importância para a sociedade, né? Muito importante, né? E assim, compartilhando um pouco do meu histórico profissional dentro desse contexto que você questionou, eu acho que fazendo investigações socioambientais há quase 3 décadas, posso dizer que já sofri assédio judicial, ameaças, perseguições e intimidações que deixaram marcas financeiras, psicológicas, familiares, né? E eu acredito que, assim como eu, existem muitos casos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, de jornalistas que passaram situações semelhantes a essa, ou então piores que essas, né? Ou então não tiveram oportunidade de contar a sua história, né? E, e fazendo um recorte, assim, da minha região, né? Que eu estou na Amazônia, estou em Rondônia. Aqui no meu estado existem casos de jornalistas que sofreram mais de 200 ações judiciais, redações que foram alvo de tiro, jornalistas que tiveram o rosto desfigurado por agressores, né? E muitos outros casos, né? Que a gente consegue lembrar, né? Mas aí eu acho que nos grandes centros urbanos, nas metrópoles, existe uma pressão pelo imediatismo da notícia, tem a questão da violência urbana, jornada de trabalho extenuante, né? E várias outras situações que tornam o trabalho de jornalista difícil, né? Mas também nesses centros a gente está mais perto da nossa audiência, a gente tem as ferramentas de comunicação
que nos ajudam a fazer denúncias, né? E eu acho que isso amplia também quando você sofre alguma ação de violência, você quer que todo mundo tenha conhecimento, né? É muito diferente, por exemplo, de estar no centro urbano e estar numa região do Nordeste ou estar numa região da Amazônia, onde não há tantas comunicações, não está perto de instituições que possam ajudar na proteção dos jornalistas ameaçados, né? Existe uma dificuldade de comunicação, né? E aqui, por exemplo, na Amazônia, a gente sabe que existe uma guerra, né? É uma guerra por conflitos agrários, extração de madeira, garimpo, petróleo, diamantes, invasão de terras, né? As ameaças aos povos da floresta, né? E esses agressores, muitas vezes, eles fazem parte de um ecossistema que está, de certa forma, protegido por instituições públicas, instituições privadas, grupos políticos que muitas vezes se utilizam de milícias, se utilizam de grupos criminosos para ameaçar, intimidar e até matar repórteres, né? E eu estou fazendo um recorte, né, de casos, por exemplo, que a gente viu na Amazônia. Nós tivemos um jornalista que foi morto, né, recentemente, um caso que repercutiu no mundo em todo, né? Então, assim, eu acho que essas situações ela tornam o exercício da profissão desafiador, mas também perigoso, né? Isso que eu estou fazendo esse comparativo entre o que que é uma grande metrópole e o que que é a gente trabalhar numa região mais isolada, numa região mais distante, né? Como é o caso do que a gente enfrenta aqui é, na Amazônia, né? São Uhum. situações desse tipo, né? Ou seja, dá para a gente dizer que a desigualdade se manifesta a desigualdade, né, na formação das editoras, das revistas e jornais, também se manifesta por esse outro lado, né, longe dos centros urbanos, a violência fica mais escondida, dá para se dizer assim? Eu acho que nas regiões mais distantes do país, onde tem menos infraestrutura, onde tem menos políticas públicas, diferente dos grandes centros urbanos, né? Nos grandes centros urbanos, a gente tem concentração de mais veículos de comunicação, né? Nas regiões mais isoladas, a gente tem um número pequeno, a gente tem desertos de notícias, que é como a gente costuma falar. E aí, assim, essa cobertura jornalística, essa cobertura de comunicação nesses locais mais isolados, como é o caso da Amazônia, ela é mais superficial e muitas vezes até estereotipada, né? Aqui, por exemplo, em Rondônia, é comum Rondônia ser confundida com Roraima, né? É comum, por exemplo, alguns jornais do país publicarem informações que não condiz com a realidade, como aconteceu essa semana sobre a questão da logística de transporte dos caminhões aqui, publicaram informações equivocadas, né? Então, assim, eu acho que tem essa lacuna, né, informativa com relação às narrativas que são feitas, né, e que não reflete a complexidade, que não reflete a diversidade da Amazônia, né? Tem um Sim, distanciamento. sim. Sim. Acho até que dos possíveis objetivos desse webinar é diminuir esse distanciamento, né? Diego, para passar um pouco a bola para você, na sua avaliação, com sua experiência trabalhando com um instituto, Vladimir Herzog, também com a Rede Nacional de Proteção a Jornalistas e Comunicadores, você avalia que tem alguma, a gente passou aqui pela parte, né, cobertura longe dos centros urbanos, em especial quem trata de meio ambiente e, por efeito, grilagem, mineração ilegal, etc. O que você avalia, com a sua experiência, que pode também aparecer como contextos de risco para jornalistas? Então, o contexto de risco contra jornalistas, ele, né, no Brasil não é uma novidade, né, sempre foi muito difícil fazer jornalismo no Brasil, né, nos últimos anos, principalmente naqueles 4 anos em que o Bolsonaro esteve na presidência, de acordo com o ranking da Repórteres Sem Fronteiras, inclusive esse cenário se agudizou, melhorou um pouco
a partir de 2024, né? Mas o Brasil ainda está ali, né, na 82ª posição dentro de 180 países avaliados. Então, é um cenário muito preocupante para a realização do jornalismo, é, né, tem os seus riscos para a realização desse trabalho, como disse o Francisco, porque o jornalismo ele é um pilar fundamental da democracia, né? Então, é através do trabalho de jornalistas e de comunicadores eh, no Brasil todo que algumas informações relevantes para tomadas de decisões, por exemplo, elas são tomadas, né? E ela subsidia a sociedade também com relação aos caminhos que essa sociedade opta para a sua democracia. E muitas vezes esse reportar, né, esse fazer jornalístico, ele contraria interesses políticos e econômicos, né, locais. Então, essa relação, né, essa realização do jornalismo local, né, nessa relação com os poderes econômicos e políticos, ela é muito tensa e violenta e perigosa, né, como disse o Francisco. Se a gente vai falar sobre a situação na Amazônia, né, e com os seus estados, os estados que compõem a região amazônica, cada um também tem as suas especificidades de riscos, né, os atores políticos e econômicos que estão presentes e que, né, geram risco à atividade jornalística. Outras regiões do país também. A gente tem, por exemplo, a região do Mato Piba, hoje também bastante problemática e que gera um risco gigantesco para jornalistas e comunicadores que estão ali reportando a sua realidade local, né? Então, essa franja toda de avanço da fronteira agrícola, seja no Pará, região do Mato Piba, Rondônia, Mato Grosso, é uma região que tem gerado muito risco para a ação de jornalistas e comunicadores, mas não só, outras regiões do país também. Por exemplo, se a gente pega o Oeste Catarinense também, né, onde a gente tem uma manifestação, uma presença da extrema-direita bastante forte, né, com comunicadores e jornalistas que estão presentes ali naquela realidade local. Eles sempre trazem para a gente riscos que eles têm sofrido, ameaças que eles têm sofrido. Então, esse risco, né, até pela proporção continental do Brasil, ele existe em diversos contextos. E em cada contexto ele vai assumir uma dinâmica diferente, né? O Francisco mencionou algumas formas também de cerceamento ao trabalho jornalístico. Uma delas é justamente o assédio judicial. A gente tem acompanhado com muita preocupação o aumento de casos de assédio judicial contra jornalistas e comunicadores, não só o Instituto Vladimir Herzog e a Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores, mas também outras organizações que trabalham na defesa da liberdade de imprensa e de expressão. Também não é um problema novo, mas a gente tem visto que é um problema que tem ganhado cada vez mais aderência, né, de pessoas que têm poder econômico e político, né? Tem sido uma forma de causar essa censura, né, em jornalistas ou comunicadores, porque a gente também está falando em muitas realidades que é muito difícil realizar o trabalho jornalístico, até mesmo por conta da remuneração. Então, imagina o que é você pautar uma matéria sobre uma determinada situação envolvendo um político local, um empresário local, e você se vê sendo processado por essa figura, né? E dentro do seu dia a dia, além de, né, ter que ter a sua sobrevivência, ainda ter que constituir defesa. Sim. Então, o que para o poder econômico e político às vezes é muito fácil, porque tem advogados, né, e dinheiro à disposição, para jornalistas e comunicadores, isso pode ser um golpe de morte, né? Isso pode causar, né, o encerramento das atividades
de um veículo jornalístico. Então, a gente tem olhado para isso com muita atenção, mas a gente também vê que, né, não é a única forma de censurar jornalistas e comunicadores, tem N outras formas, desde, né, do ataque da violência física mesmo, até ataques digitais, como a gente, né, como você disse, Daniel, a gente tem visto agora nos últimos dias uma ação coordenada de ataques digitais contra diversos jornalistas. Então, é um cenário que é bastante complexo, né? No Sim. Brasil, ele coloca um cenário bastante complexo para a realização do jornalismo e para as organizações que defendem, né, e protegem jornalistas e comunicadores. Uhum. Eu acho que o que você resumiu bem foi quando você disse contextos diferentes, dinâmicas diferentes, né? Muda a forma como esse tipo de violência contra jornalistas se dá. Também depurei da sua fala uma coisa muito interessante, que à medida que a fronteira agrícola avança, também me parece que os problemas e os perigos e os riscos a quem reporta esse tipo de assunto também avança, né? Também se conectando com a questão do jornalismo local, muito importante, que a gente, enquanto jornalistas e né, incentivadores do jornalismo, a gente apoia, a gente gosta, mas também sofrem problemas, porque normalmente são ou uma empresa, né, ou empresas de uma pessoa só, e no fim é um jornalista que não vai ter a mesma condição de se defender como um UOL da vida, o Estadão, o Globo, o que seja. E aí que reside a importância de existir essas redes de apoio, né? Tanto as formalmente, judicialmente constituídas, como a Rede Nacional, como a Jora, a Brage, enfim, mas também as redes de apoio informais, com os nossos colegas de profissão, com pessoas que a gente conhece que podem nos apoiar, de repente até alguém de direito, enfim, podem apoiar em outros contextos. E, por fim, só acho que interessante a gente trazer, né, o que que é o assédio judicial. É quando uma pessoa é inundada de, de ações protocoladas, ajuizamentos, enfim. Muitas vezes são várias e em diferentes locais, né? Então, sou em São Paulo, então vai ter um no Rio Grande do Sul, outro no Acre, outro no Rio Grande do Norte, outro em Goiás, para dificultar totalmente minha defesa. Isso também já aconteceu e vai lembrar que já aconteceu até por juízes do Supremo fazerem isso contra jornalistas que publicavam livros que não o agradavam. Mas, agora voltando aqui, depois deste breve interlúdio, Francisco, você, né, tem experiência em diferentes mídias, 3 décadas de jornalismo. O que que você queria que você não se importasse, se você não se importar, trazer algum relato de caso, alguma situação, se você quiser e puder compartilhar conosco o que você passou de risco? Queria que você nos contasse também o que que você aprendeu ao longo desse tempo para identificar os riscos e dois, como mitigá-los, como se proteger de antemão. O que que você faz quando você vai sair, por exemplo, para apurar alguma reportagem, né, sujar a sola do sapato? Tem algum tipo de procedimento que você faz? Isso é importante, né? Eu acho que ainda falando dessa questão do relatório da Repórter Sem Fronteiras, que o Diego estava comentando, né? É importante dizer que eu estava lendo ele, né, quando a gente estava se preparando para essa conversa aqui, e eu vi que foram mais de 60 registros de ataques registrados no relatório da Repórter Sem Fronteiras, e esses ataques eles estavam relacionados diretamente à questão da mineração, reportagens que tiveram como abordagem a questão da mineração, né, os povos indígenas, a proteção dos direitos humanos, né? Então, a partir dessas reportagens, e, é, políticos, empresas, moveram ações e agressões contra jornalistas, né? É, e aí você estava falando dessa questão do assédio judicial, né? Essa é uma tática recorrente, ela, para quem é vítima, ela é extenuante, né? Ela é cansativa, ela estressa psicologicamente, financeiramente, né? E nos leva à autocensura, nos leva
a autocensura como estratégia para a sobrevivência, né? Que foi o que aconteceu conosco, né? Eu posso dizer que nos anos de 2016 a gente foi acolhido pela Repórter Sem Fronteiras, pelo Artigo 19, pelo MDLI e outras instituições, porque a gente procurou apoio das autoridades e a gente não conseguiu encontrar. A gente procurou apoio de polícias, a gente procurou apoio do judiciário, a gente procurou apoio do Ministério Público. E depois a gente entendeu por que esse apoio não estava acontecendo, porque essas instituições estavam indiretamente e até diretamente ligadas com as pessoas que estavam movendo ações judiciais, né? Em 2016, eu e minha esposa, que também é jornalista, nós estávamos no Rio Grande do Norte, numa cidade que fica a 13 quilômetros, a 12, 13 quilômetros de Natal, na região metropolitana, São Gonçalo do Amarante, e a gente instalou um veículo de comunicação lá, justamente o jornalista chega e quer fazer notícia, né? A gente foi com outro propósito, para ficar perto dos familiares, né? E aí a gente viu que lá existia um deserto de notícias, né? Não tinha não tinha uma cobertura, né? E a gente via que tinha muitos problemas sociais. Por que que a creche não funciona? Por que que as ruas não estão pavimentadas? Por que que não tem a população não tem acesso à saúde, né? E a gente percebeu que existia um volume muito grande de recursos nos cofres públicos, e aí a gente foi tentar entender isso, né? A gente cruzou dados, levantou números, fez investigações, apurações, ouvimos pessoas, né? E isso causou descontentamento de prefeito, de vereadores, de secretários municipais, né, que moveram ações judiciais por calúnia, difamação e direito de imagem contra a gente, né, tentaram criminalizar o nosso trabalho e pediram indenizações que, na soma, iam dar pouco mais de R$ 200 mil, né? Isso nos inviabilizou psicologicamente, financeiramente, afetou a família também, né? E aí a gente buscou a ajuda da Repórter Sem Fronteiras, de várias instituições, na verdade, na época, né? Mas a gente foi acolhido pela Repórter Sem Fronteiras, pelo Artigo 19 na época, né? Ainda não existia essa formação ainda da Rede Nacional de Proteção, ela aconteceu logo, e aí a gente foi chamado para colaborar, né, trazendo a nossa experiência para a Rede Nacional de Proteção e jornalistas, que tem sido assim um mecanismo essencial de articulação, de proteção, né, de apoio para os jornalistas. E a gente conseguiu, os processos foram arquivados, né? Alguns processos foram arquivados, todos, né? A gente não tem mais, só tem um rastro lá no judiciário, se pesquisar está lá o nosso nome como arquivado, né? Mas a gente conseguiu se livrar dessas situações. E aí teve outros casos no Acre, por exemplo, aqui em Rondônia, onde a gente foi xingado, a gente foi destratado, foi ameaçado, né? A gente recebeu recado de tome cuidado com a sua família, né? E aí era um tempo de imaturidade nossa, que eu posso dizer, de pouco conhecimento. A gente não tinha essa formação, é por isso que eu digo que esse encontro aqui é importante. A gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? De como se proteger. A gente sai da faculdade, a gente não tem tantas informações assim, né? Hoje a gente adota alguns protocolos de segurança, né? A gente compartilha quando a gente está em reportagem. É claro que nem sempre a gente tem cobertura de telefonia ou de satélite, a gente compartilha a nossa localização com o nosso grupo de trabalho, a gente dá feedback da nossa atuação enviando fotos, vídeos de onde a gente está, né? A gente liga para dar retorno, né? A gente sempre tem uma lista de contatos emergencial, a gente deixa a lista de contato das pessoas que a gente vai se encontrar, de quem são as nossas fontes, com a nossa redação, né? A gente tenta proteger os nossos dados, os nossos arquivos, os nossos computadores, né? A gente tenta proteger cartão de memória, a gente utiliza só o básico no computador, né? A gente toma cuidado com a informação que a gente está captando também, né? Acima de tudo, eu acho que quando a gente vai para uma área, eu vou fazer um recorte novamente da Amazônia, quando a gente está numa terra indígena, quando a gente está numa comunidade quilombola, quando a gente está com o ribeirinho, com o seringueiro, com o extrativista, você tem que perceber aonde você está, né? Você tem que é,
perceber o território em que você está, né? Que aquele não é um ambiente comum para você, que as pessoas ali têm um modo de vida, têm uma cultura, têm uma ancestralidade, né? Então tudo isso precisa ser respeitado também, né? É preciso perceber o ambiente em que você está para tomar cuidado, né? E assim, hoje a gente toma muitos protocolos, a gente adota muitos protocolos de segurança, né, para nossa proteção individual, para proteção também das nossas fontes, né? Essas são algumas medidas, assim, basicamente, né? E aí, assim, por exemplo, hoje eu não utilizo tantas redes sociais, né? Eu saí um pouco das redes sociais, hoje eu utilizo mais os mecanismos as mídias do Voz da Terra, que é o veículo de comunicação que eu sou cofundador, né? Mas mesmo assim, há pouco tempo, a gente teve alguns problemas com a questão da segurança digital. A gente recebeu alguns discursos de ódio, mas a gente conseguiu filtrar isso, né, excluir, bloquear. E são cuidados desse tipo que a gente vai tomando. A gente está sempre mudando as senhas de segurança, né? Fazendo a autenticação dos nossos logins e senhas de e-mail, de celular. Então, sempre tomando cuidado com as redes que a gente compartilha de Uhum. Wi-Fi, né? Então, são medidas desse tipo que a gente vai adotando. Entendi. Francisco, eu achei até trazendo uma anedota que achei curiosa enquanto eu preparava o banner, a descrição do evento, a gente pediu fotos para vocês, aí antes ali naquela ansiedade de deixar as coisas prontas, eu fui procurar uma foto sua na internet, até tive dificuldades de achar. Na verdade, eu acho que nem achei. Então, até uma dúvida, foi também uma estratégia sua dar uma sumida nas redes, as Sim, fotos? sim, sim. Sim, é uma estratégia nossa, né? Porque assim, o nosso trabalho tem um trabalho de investigação, né? Eu tive agora há pouco tempo no Rio Guaporé, que é uma área na fronteira com a Bolívia, né? Completamente isolada, distante, mas um lugar espetacular que todo mundo gostaria de conhecer da Amazônia, né? Um lugar ainda que, por incrível que pareça, a Rondônia ainda tem lugar protegido, né? Apesar de toda a devastação. Mas foi um deslocamento onde apenas a minha redação, né? Os profissionais que estavam comigo sabiam o que que eu ia fazer. Né, onde a minha Uhum, família sabia, então isso era suficiente, né? Então, assim, como a gente trabalha com investigação jornalística, investigação socioambiental, é preciso a gente tomar esses cuidados, né? A gente se expor menos, né? Isso é uma medida de proteção também, né? E eu acho que a gente fez o necessário, né? uhum. Legal. A gente recebeu alguns comentários e mensagens aqui no chat, vou passar por eles. Primeiro, Dominique Santos diz: segurança para jornalistas e comunicadores deveria ser disciplina nos cursos de graduação. Pois a Lorene Souza, jornalista de Belo Horizonte, pergunta: na opinião de vocês, uma tentativa de mudar esse cenário e promover a defesa e fortalecimento do jornalismo poderia ser por meio de uma reformalização da profissão, desde a exigência do diploma até a constituição de conselhos federais e estaduais, tal qual ocorre com os profissionais de relações públicas? Depois ela complementa: penso que deixamos de ser vistos como uma categoria de profissionais unidos e com pouca força para provocar mudanças. O que que vocês acham? Você acha que essa reformalização da profissão, né, exigir novamente o diploma, isso tem alguma, poderia mudar um pouco o cenário? Eu queria só fazer um acréscimo, mas eu acho que o Diego pode responder melhor isso, né? Eu acho que dentro desse contexto todo de violência, eu acho que um aspecto muito importante que a gente tem que pensar, eu acho que a gente já entra nessa discussão que você está perguntando, eu acho que é, uma situação preocupante é a impunidade. Eu acho que a gente tem um volume muito grande de denúncias, de casos, de violências contra jornalistas e comunicadores em todo o país, mas na maioria das vezes esses casos eles não são investigados por diversos fatores, né? Desde a falta de estrutura das polícias até a falta de vontade mesmo de levar esses casos para frente, né? E eu acho que, e muitas das vezes, as punições para os agressores, elas não são as punições adequadas, né? E eu acho que isso vai criando um ambiente de permissividade, né? Isso permite que novos ataques aconteçam.
né, que novas violências, novas ameaças, novos crimes contra jornalistas aconteçam, né? Eu acho que essa ausência de resposta das autoridades, do poder público, dos organismos de justiça, eu acho que gera uma sensação de vulnerabilidade para a comunicação, para os jornalistas e para os veículos de comunicação. E aí eu acho que o Diego pode ajudar com o restante da resposta. Perfeito, eu acho que esse é o ponto, assim, o Francisco, ele vai muito certeiro, né, nessa perspectiva de que a gente precisa ter também instrumentos é, de políticas públicas, mesmo, de proteção para jornalistas, comunicadores. A gente vem até mesmo, né, numa iniciativa, junto com outras organizações, fazendo uma discussão com o Ministério da Justiça para a construção de protocolos sobre investigação de violências contra jornalistas e comunicadores, porque esse é um cenário que ele amplia, né, esse espaço de ataques e violências contra jornalistas e comunicadores, porque muitos dos casos de violência contra esse público, ele não é investigado, não é devidamente investigado, não se chega aos responsáveis pela violência, aos mandantes. Então, esse cenário de impunidade, ele é um incentivador para que outros ataques sejam feitos contra jornalistas e comunicadores. Eu acho essencial, né, que jornalistas, comunicadores estejam cada vez mais unidos mesmo, né? Acho que esse é muito o espírito que a gente traz para a construção e fortalecimento, né, a busca de novos integrantes para a rede de proteção, para fazer com que jornalistas e comunicadores estejam em contato entre si, construam essas redes de articulação. Os sindicatos são extremamente importantes também nesse cenário de proteção contra jornalistas, de proteção contra violências contra jornalistas e comunicadores, né? Então, eu acho que isso tem um papel fundamental, assim, para além da gente poder demandar do poder público ações mesmo de garantias é, de proteção e de segurança para jornalistas e comunicadores, a construção desses espaços de interlocução desse público é Uhum. essencial. A gente Eu- tem uma perspectiva também dentro da rede aí, tratando um pouco daquele tripé que a gente mencionou. Um desses aspectos é justamente o aspecto de formação, né? É dos elementos básicos de construção da rede de proteção. E esses espaços formativos, para além de serem espaços formativos que a gente constrói entre os integrantes, às vezes localmente, às vezes nacionalmente, mas para além desse aspecto de formação, para garantia de instrumentos de autoproteção, como disse o Francisco, né, ele relatou uma série de ações né, de protocolos mesmo, que ele adota, né, na construção das suas pautas, tem essa perspectiva também de contato, né, de contato Uhum. entre jornalistas e comunicadores, essa troca de informações, essa troca de experiências. A gente considera isso um elemento importante para a gente conseguir enfrentar esse cenário de violência. Uhum. Diego, só jogando uma pimentinha aqui nessa conversa, especialmente das investigações, a Samira de Castro Cunha, aí eu tô pulando a do Alan, Alan, já volto para para sua mensagem, tá? Ela diz aqui, a federalização das investigações dos crimes contra jornalistas. Como tem defendido a FENAGE, seria uma saída contra a impunidade, sobretudo quando esses crimes envolvem poderes locais? Não sei se vocês estão a Então, par dessa proposta da FENAGE. Eu sim, não sim. sabia. Existe uma discussão sobre a federalização de casos, né? Muitos dos casos de violência contra jornalistas e comunicadores acontecem no âmbito local e muito proporcionada por atores locais.
e muitas vezes atores do próprio poder público, né? O próprio Francisco relatou aqui também das relações que existe, né, das elites econômicas e políticas locais e o quanto que essas elites elas se articulam para garantir o seu status quo, né? Então, existe uma discussão que, em determinados casos, é interessante que se federalize o caso. Mas, aparentemente, esse é o tipo de ação que ela pode ser lançada à mão a depender do caso, né? Eu acho que tem que existir uma análise da situação, da investigação do caso, para se decidir se federaliza o caso ou não. Aparentemente, essa é uma é o que mais tem se se mostrado como um caminho interessante para a questão de federalização. Existe essa questão, acho que ela é importante no seu lugar, mas tem que ser analisado um pouco caso a caso, né? Não é não até porque a gente também está falando de uma justiça em âmbito federal também que Também comete já tem uma seus. carga, de, de casos para julgar bastante grande. Isso pode, inclusive, né, lançar todos os casos para o âmbito federal. Isso pode, às vezes, até atrasar, Uhum. fazer com que demore mais a investigação sobre um determinado caso, o julgamento sobre um determinado caso. Então, é isso, tem que ser um pouco analisado caso a caso. Sim, e os poderes e os interesses não estarão de fora só porque se federalizou, mas pode ser menos relevante para uma medida digamos, ser discutida e trazer a relevância, né? Trazer aos holofotes esse tipo de assunto. Exato. Deixa eu ver aqui. Larissa Fraga. Francisco, você passou, você deu alguns conselhos, algumas dicas, mas aí eu queria, vamos ver se a gente consegue ir ponto a ponto aqui, pode ser? Desculpa, a Larissa pergunta: quais dicas vocês dão para jornalistas, iniciantes e independentes que se interessam em cobrir assuntos potencialmente violentos? Violentos, acredito que ela diga para o jornalista, não Sim. casos, né, na cidade, por exemplo. Como se proteger? Então, se a gente conseguisse, vamos lá, sei lá, cinco, seis dicas diretas, o que que você diria para um foca que está chegando para trabalhar com você e quer saber proteções possíveis? Eu, eu queria reforçar a fala do Diego anterior para chegar entrar nesse seu questionamento, é que o trabalho dessas organizações não governamentais que atuam em todo mundo, oferecendo ajuda, apoio, proteção e busca por justiça para jornalistas e comunicadores é de extrema importância. Essas instituições elas conseguem chegar e fazer muitas vezes o que as organizações públicas não conseguem fazer. Na maioria das vezes conseguem fazer muito mais do que as instituições públicas, né? E aí eu vou citar como foi importante o trabalho da Repórteres Sem Fronteiras para a gente, que ajudou a gente a divulgar o caso, o que fez com que, de certa forma, intimidasse os agressores. Olha, eles viram ali que nós temos um jornalista aqui, mas a gente viu que ele tem uma rede articulada, forte, grande, que deu visibilidade para o caso. E aí a gente está na imprensa agora, a gente moveu os processos contra ele, mas isso manchou também a nossa imagem, né? Então, essa visibilidade que a Repórter Sem Fronteira nos deu, acho que intimidou também os agressores. E outro aspecto, já respondendo o que a Larissa disse, é, foi com essas organizações que a gente aprendeu a adotar manuais, práticas de segurança, métodos, entendeu? A própria Repórter Sem Fronteiras tem inúmeras cartilhas e manuais que recomendam dicas de proteção, de segurança, né? O que você fazer com a questão digital, a segurança pessoal, a segurança digital, a segurança em campo, né? A Rede Nacional de Proteção, lá no site da rede também, tem uma biblioteca virtual lá com informações pertinentes sobre essa questão da segurança, né? Artigo 19 também tem um vasto conteúdo sobre isso, né? Que é importante as pessoas tomarem conhecimento. Eu estou falando aqui
Não que eu queira divulgar essas instituições, mas a gente sabe que existem muitas outras instituições que têm seus manuais, né? O próprio IJNet tem vários artigos também sobre essa questão da segurança, né? Mas, assim, respondendo aqui a Larissa, né? Deixa eu subir aqui Isso. só um pouquinho a fala dela, né? Para quem É está começando, né? Eu a acho que Lorene, primeiro. desculpa te interromper, Francisco. A Lorene pediu os conselhos e a Larissa estava falando, a Larissa estava falando a Larissa, é isso, desculpa. Erro não. Larissa que estava falando dessas dicas. Eu acho que primeiro é preciso você entender o contexto da cobertura que você vai fazer, né? Primeiro é preciso compreender o cenário, o ambiente que você está. Eu vou fazer uma cobertura o quê? Sobre segurança pública, sobre violência, né? Quem são as pessoas? Quem são as organizações? Quem são é, digamos, os mecanismos que eu posso recorrer para minha proteção? É o Ministério Público, é a polícia, é um delegado específico que eu conheço, que não tenha ligação com esses grupos, né? É um órgão da justiça. É preciso entender quais são as ligações com quem você vai investigar, né? Esse grupo é um grupo político, ele tem ligações com o quê? Tem ligações com o judiciário, tem ligações com empresas envolvidas em denúncias. Então, tem que analisar todo um contexto. E aí, para quem está começando, eu recomendo nunca ir sozinho para as coberturas, né? Sempre ir com ou um fotógrafo, ou um jornalista, sempre enviar a localização para as pessoas próximas, para as pessoas que trabalham contigo na redação, né? Se for marcar uma entrevista em um lugar, nunca marcar entrevista em lugar ermo, sempre marcar uma entrevista em lugar público, onde se possível, né, onde as pessoas possam, outras pessoas possam ver, né? Eu acho que são algumas medidas como essa, né? E aí ter cuidado com equipamentos, celulares, câmeras fotográficas, computadores, né? Sempre ficar atento, né? Assim, eu acho que acima de tudo é compreender o cenário onde você está, né? Compreender quem são as pessoas, as instituições que você está investigando, que você está apurando. Sempre é essencial, é uma prática, é aquilo que a gente aprende na faculdade, é aquilo que é legal, né? Mas sempre oferecer o direito de resposta, sempre ouvir todos os lados, a gente sabe da importância disso, né? Não publicar nada sem consultar, sem checar as fontes, né? Checar, revalidar essa checagem de apuração, né? E a gente costuma dizer que checar de forma extenuante, até onde você vê que todas as possibilidades já foram esgotadas, né? Sempre checar as informações, né? Eu acho que não ter pressa, não ter pressa para você divulgar. Se você está trabalhando com material investigativo, precisa ter base sólida, você precisa ter informações consolidadas, né? Precisa ter dados suficientes para isso. Bom, eu acho que é basicamente isso. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Sim, foi até para as bases do jornalismo, né? Que sem dúvida são importantes. Acho que até por isso algumas. Eu estava refletindo isso sobre esses dias, porque o queridíssimo pastor, que eu esqueci o nome agora, o Malafaia, ele nunca recusa falar para Folha, falar para o UOL, ele sempre está lá e dá a opinião deles. Eu acho que mesmo muitas vezes sendo ele alvo, né, de matérias, reportagens não exatamente positivas para o lado dele, ele sempre é ligado, perguntado, se ele quer falar, e ele sempre está disponível para falar, uma dessas pessoas abertas, menos que eu concorde com ele. Passando aqui por umas mensagens, pessoal, a gente está na nossa reta final, últimos 9 minutos, até estendendo um pouco do que eu havia prometido ao Diego e ao Francisco, passando por algumas mensagens aqui. Deixa eu retomar. Então, tinha perguntado da Larissa. Aí a Lorene complementando que ela havia dito as bases proporcionadas pelo que ela havia dito da proteção por conselhos, né? Federais e a reformalização da profissão. As bases proporcionadas pelos conselhos, como citei, poderiam ajudar nessa distribuição e cobrança conforme cada situação de risco, né, de violência jornalista. A Dominique aqui compartilhou conosco a biblioteca de proteção disponível no site da Rede de Proteção. Muito obrigado, Dominique. Também mais abaixo eu compartilhei aqui o Guia de Segurança Digital da Repórter Sem Fronteiras, e o guia
GIJN, que é a Rede Internacional de Jornalistas Investigativos, se eu não me engano é esse o nome em português, guia para evitar processos judiciais e outros problemas legais. Continuando, agora retomado o Alan, que eu tinha passado, ele vai para um lado mais acadêmico, porque é do interesse dele, a pesquisa de doutorado dele na Federal da Bahia, é violência e poder local. Interessante. Violência e poder local, a vulnerabilidade dos jornalistas do interior da Bahia. E ele diz que tem enfrentado dificuldades para encontrar teóricos contemporâneos que discutam o conceito de violência. Diante disso, gostaria de saber quais definições de violência fundamentam os estudos de Francisco Costa e Diego Pegoraro, e se de repente você, Diego, se for o caso, teria alguma lista de artigos seus sobre violência. É um assunto que vocês tratam mais dessa perspectiva acadêmica? Vocês podem dizer. Puxa, eu particularmente não vou. Essa eu vou fico devendo, Tem não um artigo tenho. do Diego no Globo importante. Tem um sobre Big Techs, né? Uhum, Esse é um artigo que foi lançado agora recentemente, mas não é exatamente sobre violência, né? Mas esse artigo que o Francisco menciona é sobre o papel das Big Techs, né? Agora nesse novo cenário com Donald Trump, enfim, uhum. é um bom artigo. Já joguei aqui no chat também. Depois, em resposta, em complemento ao Alan, a Lorene disse, né, que também tem intenção de projeto de doutorado nesse assunto. Eles compartilharam aqui os contatos. Ela depois, em outra mensagem, nos agradece por promover esse encontro e pede, se possível, se podemos disponibilizar os nossos contatos para fins de pesquisa. Acredito que podemos, certo, Francisco e Diego? No final a gente pode fazer isso, ou se vocês quiserem também mandar aqui no chat. Acho que vocês, deixa eu ver aqui se vocês conseguem. Vocês conseguem mandar aqui no chat também. Só lembrem de alterar ali o para, né, o destinatário para todos. Depois a sua me diz, existe no Rio de Janeiro, bem lembrado, Suami, acho que também aqui tem em São Paulo, tem estágio de preparação de jornalistas e assessores de imprensa para atuar em áreas de conflito que ocorrem uma vez por ano. Seria para as zonas de conflito, nisso falamos de protestos, distúrbios, zonas hostis. Ela complementa dizendo que agrega noções de proteções físicas, muito importante, embora existam outros cursos pelo mundo mais elaborados e complexos. Acho que uma vez um colega meu fez isso, mas em São Paulo, ele falou, levamos bomba de fumaça na cara, spray de pimenta, e como se proteger. Valeu, Larissa, obrigado. Diego compartilhou aqui o e-mail dele, e eu vou passar o do Francisco também, ele mandou aqui para nós anfitriões, mas não tem problema Francisco, eu coloco aqui o seu para todos, uma mensagem para todos aqui, Voz da Terra Oficial. Ok, é isso, Tem estamos um, atualizados, pode dizer. não, tem um artigo, tem uma tese de conclusão de curso de uma jornalista, talvez não vou conseguir lembrar, mas eu posso lhe enviar depois, que fala muito tem um recorte muito importante sobre vários casos de violência, tem alguns teóricos lá no trabalho de conclusão. Eu não vou lembrar agora, eu acho que é alguma coisa sobre censurados, eu acho que é o título da tese dela. De repente eu posso compartilhar depois com vocês para quem tiver interesse, eu não sei, entrar em contato com vocês e vocês, né, ajudar com essa Uhum, questão de pesquisa acadêmica. uhum. Pessoal, nossos últimos instantes aqui é o tipo de assunto que seria, assim, dá para a gente falar, sei lá, mais dos casos que o Francisco enfrentou, dos casos que o Diego e a rede apoiam e ajudam. Dá para a gente falar também, se debruçar sobre os aspectos de privacidade online. Tem vários jeitos e camadas de se proteger. Também, como bem citado aqui, a parte de segurança física. Não dá para ir cobrir um protesto achando que está indo para o parque de diversões. E, enfim, por vários nuances, daria para a gente adentrá-los e explorar mais o assunto. Mas a ideia, justamente, como eu expliquei ao Diego e ao Francisco quando os convidei, seria traçar um panorama geral sobre a questão de segurança para jornalistas,
mitigação de riscos e a quem recorrer. Creio que passamos por esses pontos principais. A gente falou aqui, a quem recorrer, Rede Nacional temos os contatos, artigo 19, Repórter Sem Fronteiras, também instituições públicas, ministérios, Ministério Público Federal, Ministério Público, até promotoria se for o caso, enfim, são vários jeitos que jornalistas podem se proteger ou podem buscar ajuda se necessário. Gostaria aqui, então, de dedicar esses instantes finais, Francisco e Diego, para uma última mensagem, algum comentário que vocês queiram compartilhar, seja algo que eu não perguntei e vocês acham relevante dizer nesse contexto, ou talvez simplesmente agradecer vocês já pela presença e pela contribuição na nossa conversa. Daniel, a gente espera que a gente tenha deixado alguma contribuição, principalmente para quem está começando, que está na dúvida, né, de como fazer, como se proteger. A gente espera que a gente tenha deixado alguma contribuição nesse sentido. Agradecer o seu convite, agradecer o convite do Diego, né? No Voz da Terra, a gente costuma dizer que falar é um direito de todos, que ninguém deve ser invisibilizado nem silenciado, e que quando a verdade ressoa, a consciência floresce, né? E aí, eu acho que, acima de tudo, eu acho que é preciso reconhecer o trabalho de jornalistas que estão expostos a diferentes realidades em todos os locais do mundo, em todos os recantos do nosso país, né? São essas pessoas que estão ajudando no fortalecimento da democracia, da defesa dos direitos humanos, eu acho que da liberdade de expressão. E eu acho que essa galera, ela precisa de proteção, precisa de justiça, né, para que possa exercer o seu trabalho de maneira independente, sem censura e principalmente com integridade, né? E eu acho que, como eu já disse, eu acho que é muito importante o trabalho de organizações, das várias organizações públicas, organizações privadas. Eu acho que são essas organizações que estão ajudando a saúde mental, né, a saúde psicológica, a saúde financeira, né, o apoio jurídico necessário para muitos jornalistas que não encontram proteção de outro lado, que não encontram apoio, que não encontram justiça, ou que não têm os mecanismos mínimos, as condições mínimas, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando a gente sofreu as primeiras ações judiciais, a gente, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai reagir, né? E a gente se perguntando, ué, mas a gente fez tudo correto, né? Tudo que a gente prendeu, a gente fez tudo direitinho, né? Então gera essa dúvida, gera essa incerteza, essa insegurança, né? Então acho que é importante as pessoas terem certeza do que elas estão fazendo e que aqui do outro lado, né? Eu acho que esse é o desafio da rede, é justamente chegar aos vários cantos do país, para que todas as pessoas, quando tiverem situações como a nossa, possam encontrar ajuda, proteção, apoio, segurança e principalmente acolhimento. É isso. Obrigado, Francisco, verdade. Só de saber que vai haver outras pessoas e uma rede constituída para apoiar, para acolher, já traz um pouco de segurança e coragem também para enfrentar os desafios da profissão. Antes de passar para o Diego, só um complemento interessante que a Lorene trouxe para a sua fala, a fala é direito de todos e do jornalista mais do que nunca é o direito de perguntar. Muito obrigado, Lorene. Suame, Diego. Eu só queria agradecer, Daniel. Obrigado pela oportunidade ao ICFJ, por a gente poder falar aqui hoje sobre a importância do jornalismo para a democracia, a importância de fortalecer jornalistas e comunicadores que estão aí Brasil afora realizando um trabalho essencial, essencial e que estão cotidianamente expostos a diversos riscos, né? Se eu pudesse dar uma última dica para quem está aqui assistindo a gente, busquem essas redes de apoio, busquem os sindicatos, de alguma forma, gente, busquem se organizar, porque essas redes, esses espaços de compartilhamento de experiências e de acolhimento, eles são essenciais, né? Eles são extremamente importantes para a realização desse trabalho. Então, acho que fica aqui um pouco desse toque, né, dessa dica para quem
para quem está começando, né, nesse trabalho que é, né, um trabalho essencial, importantíssimo. Então, só queria agradecer, então, Daniel, obrigado novamente ao Francisco, que né, compartilhou aqui comigo também esses minutos aqui para falar sobre essa proteção de jornalistas e comunicadores, e agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui também. Valeu, pessoal. Em nome do SFJ, da IJNet, agradeço ao Francisco Costa, ao Diego Perorário e à Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores pela participação no webinar de hoje e especialmente agradeço a você que esteve conosco, comentando, assistindo, perguntando, Lorene, Suame, Larissa e Dominique, enfim, várias outras pessoas que estiveram aqui conosco ao longo desses 60 minutos de conversa. Valeu, Rafaela. Pessoal, muito obrigado pela participação. Agora já boa tarde a todos, uma ótima quarta e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.